Tá no ar. Olá, minha Paraíba! Quinta-feira, dia 24 de março de 2022, estamos ao vivo, começando agora o Rede Verdade. Daqui até os próximos 30 minutos, nós estaremos juntos, conversando aqui, trazendo as notícias da política para você que acompanha a programação da TV Arapuã. Estava ligadinho aí, estava ligadinha em Samuca Duarte, no Estado de Ação. Segue conosco que eu trago novidades da política. Quem vai trazer algumas delas é o nosso convidado de hoje, nosso entrevistado, o deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB aqui da Paraíba. Deputado, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Satisfação muito grande, Luiz Torres, dividir contigo aqui no Rede Verdade. Mandar um forte abraço a todos os telespectadores, sei que são muitos. E já à disposição, acabei de chegar de Brasília. Exatamente, ia registrar exatamente isso, o deputado que estava em Brasília e ontem participou, a gente noticiou aqui, participou naturalmente aí da filiação do ex-governador Geraldo Alckmin aos quadros do partido. A gente tem imagens, inclusive, de ontem, né? O governador João Azevedo, acompanhado aí do deputado Gervásio Maia, está aí o Geraldo Alckmin sendo filiado, e ali é o presidente Carlos Siqueira, o presidente nacional do PSB, estiveram ontem nessa solenidade de chegada de Alckmin, que está gerando aí grande repercussão, a chegada de Alckmin nos quadros do PSB, um evento prestigiado por governadores do partido, entre eles o governador João Azevedo. Deputado, explica pra gente qual é o impacto, qual é o reflexo de uma chegada de Geraldo Alckmin nos quadros do PSB. Um impacto extremamente positivo, Torres. Aliás, essa rotina ela vem se repetindo desde o ano passado. Nós tivemos a filiação do futuro governador do Rio de Janeiro, o nosso colega deputado federal Marcelo Freixo. Nós tivemos a filiação do governador Flávio Dino, do estado do Maranhão, e de outras estrelas da política nacional que terminaram se aproximando do partido em virtude dessa nossa voz de resistência, de firmeza, em tempos tão difíceis. A gente nunca viu tanta dificuldade no país. Agora, deputado, todos esses nomes que você citou, do Freixo ao Flávio Dino, inclusive era do PCdoB, o Freixo do PSOL, não é isso? PSOL. Já eram nomes, enfim, consagrados da esquerda, né? Na militância da esquerda aqui do país, diferentemente do ex-governador Geraldo Alckmin. A chegada dele no PSB está causando aí esses questionamentos. Como é que vocês vão passar a campanha inteira tentando explicar como o Alckmin se adequa ao PSB? Nunca se viu tantos absurdos no meio ambiente, tanta destruição. Nunca se viu tantos absurdos em relação à falta de políticas públicas para tornar o nosso país menos desigual. Nós somos um dos mais desiguais do planeta Terra. A inflação explodiu, o preço dos alimentos pipocando e, pior do que isso, o Brasil voltou ao mapa da fome. Então, assim, sabe, Torres, eu acho que esse conjunto de coisas, e se eu pudesse citar outros exemplos, eu citaria aqui, perseguição do presidente Bolsonaro à nossa educação, quando reduziu o orçamento das nossas universidades. O Alckmin falou muito das relações diplomáticas ontem, né? Tentativa de congelar o salário dos professores, tentativa que fez de desidratar, desmontar o texto do novo Fundeb, que foi uma grande conquista para a educação do país, mas a voz da resistência da oposição fez valer a força e a gente conseguiu aprovar o novo Fundeb, como ontem aprovamos a PEC 22, que diz respeito aos profissionais dos agentes comunitários, aqueles que têm um trabalho muito importante, então o piso nacional. Agora nós queremos justiça em relação aos salários dos profissionais da enfermagem, mas tudo isso é uma resistência que está partindo do Congresso e não do Poder Executivo. Então tem muita coisa errada no Brasil, isso evidentemente que fez com que lideranças de responsabilidade, de peso, como Alckmin, pudesse se integrar nesse conjunto de forças que tem resistido a esses absurdos do presidente Bolsonaro. É uma leitura que eu faço e eu penso que é a leitura mais próxima da realidade, porque se a gente não estivesse vivendo esse conjunto de coisas ruins, talvez essa convergência não estivesse acontecendo. Mas o fato dele ter votado, assim, ter defendido o impeachment de Dilma, ter defendido a prisão do ex-presidente Lula, isso
Dá para adequar também? Eu acho. Você viu que a fala do ex-governador Alckmin ontem foi uma fala de convergência, uma fala de preservação da nossa democracia, uma fala de combate às coisas ruins que nós estamos vivendo. E como é que você pode combater tudo isso de ruim que está acontecendo no Brasil? Unindo forças, unindo ideias, unindo a política do país. E é esse o trabalho que o nosso partido está fazendo, já desde o ano passado. E ontem foi realmente um grande dia. O nome de Alckmin vai agregar muita coisa boa para esse conjunto de coisas que estão se formando agora até o mês de junho, julho, agosto, quando nós teremos as convenções. Ele vem para Paraíba ainda na pré-campanha? Vocês convidaram isso, fecharam isso com o Alckmin ontem? Calma que o homem se filiou ontem. Essa questão de agenda, de vinda das estrelas do partido, isso vai ficar claro para um segundo momento. Nós vamos montar isso. Teve uma conversa ali, deputado, mas, claro, na correria de um evento bastante prestigiado, mas teve ali alguns segundos ou minutos de conversa. Deputado Gervásio, Geraldo Alckmin e o governador João Azevedo? Conversamos, com certeza. Até porque logo depois do evento, Torres, nós voltamos para o partido, nós nos encontramos no partido, na sede nacional do partido. De lá, nós fomos participar do evento, que ocorreu na Fundação João Mangabeira, e da Fundação nós voltamos novamente para o partido. Lá nós almoçamos e tivemos ali uma oportunidade a mais de conversar. No almoço, outras figuras, outras estrelas da política nacional, a exemplo da presidente do PT, Gleisi, que mais uma vez tive a oportunidade de conversar muito com ela. E aí você já deixa aí um caminho para fazer outras perguntas. Mas só você destacaria alguns desses contatos com o governador João e o Geraldo Alckmin? Olha, a importância de fortalecermos o partido no Brasil todo, a importância de dentro dessa decisão do partido, de apoiar o presidente Lula rumo à presidência da República, fazermos com que os palanques possam lotar de lideranças em todos os estados da federação, sem vetar ninguém, sem discriminar ninguém, sem evitar que pessoas que não pensam como nós fiquem impedidas de apoiar o presidente Lula. O que a gente quer é vencer as eleições. Isso é importante para a democracia, nós temos essa responsabilidade e quem pensa pequeno não pode participar desse jogo. Só participa desse jogo, que é um jogo de muita responsabilidade, quem pensar grande. E nós estamos pensando grande. O governador João Azevedo está pensando grande. O governador João Azevedo já está olhando para 2023. Agora, uma das coisas que mais terminou me chamando a atenção ontem, Torres, foram os elogios que o governador João recebeu pela Paraíba de hoje, por tudo que a gente está vivendo, principalmente dos estados do Nordeste. Nos discursos? Deputados, governadores, perguntando qual é a mágica que o governador João está fazendo para, no meio dessa crise que o país vive, conseguir, como aconteceu essa semana, lançar um pacote de R$500 bilhão para a realização de obras de asfalto. Outro pacote de obras para botar na mesa em aproximadamente 60 municípios. Outro pacote de obras, tudo dentro de um intervalo de 10 dias, para a construção em torno de 100 creches em municípios da Paraíba. Tudo com recursos próprios, além do plano de investimentos em adutoras que o governador já anuncia e deve ir anunciando nos próximos dias. Então, tudo isso é o quê? Boa gestão, boa administração, respeito ao dinheiro do povo paraibano. Isso tem destacado a Paraíba nacionalmente. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Deputado, você mencionou aí, só me esclareça melhor. A presidente Gleisi Hoffmann, do PT, estava nesse evento de filiação de Alckmin? Estava. E esteve com vocês ali em algumas conversas? Na verdade, ela esteve no evento lá na Fundação, no ato de assinatura das filiações. Depois nós voltamos para o partido, ela voltou também, almoçamos juntos e conversamos muito. A gente tem conversado muito, eu me dou muito bem com o Gleisi. Está confirmado Alckmin como vice de Lula? Não, veja, o PSB é um partido que está muito bem posicionado nacionalmente, é um partido que tem grandes quadros para qualquer tipo de composição. Eu vejo que o partido vai se fortalecendo muito para essa composição de chapa majoritária. A partir da sua conversa com o Gleisi Hoffmann, eu trago aqui para a realidade na Paraíba, muitos analistas, aliás, a quem acompanha a política aqui no estado, viu na filiação do governador João Azevedo o passo mais importante que ele teria dado para garantir poder ser palanque também
do ex-presidente Lula aqui na Paraíba. O que é que você traz de sinais, de elementos consolidados para garantir isso? Eu lhe pergunto de forma mais objetiva. Geraldo Alckmin, o ex-presidente Lula, poderão estar no guia eleitoral de João, se confirmar a indicação dele para vice-presidente? Há essa, juridicamente, legalmente, inclusive e politicamente, essa intenção de uma agenda mais consolidada, Alckmin-Lula com João aqui na Paraíba? A pergunta que você me faz é se Alckmin for o vice de Lula. Se Alckmin for o vice de Lula, o que é que nós vamos defender? Um palanque lotado na Paraíba, sem veto. Nós não vamos vetar ninguém. Porque se a gente estiver vetando, a gente vai estar trabalhando contra Lula e Alckmin, caso Alckmin seja o vice. E tem alguém vetando? Não, eu estou dizendo que a gente não vai vetar. A gente vai procurar construir um palanque forte. O que nós queremos é voto. Nós queremos ganhar a eleição. Nós queremos vencer a eleição. Qual é o nosso papel enquanto PSB? Fortalecer o palanque. Se o palanque não tiver Alckmin, que eu torço que tenha, nós estaremos trabalhando da mesma forma, com o mesmo sentimento de resgate do Brasil. Então, assim, Lula representa, como o próprio Alckmin disse ontem, a volta das esperanças. Lula representa isso. Então, pode ter certeza que nós não seremos problema para qualquer contexto que se monte, ou na Paraíba, ou em qualquer outro estado da federação. Nós estaremos sendo solução de problemas. Mas você falou em esperanças. Vocês alimentam as esperanças políticas de que Lula, junto com Alckmin, possam estar aqui na Paraíba, também subindo no palanque de João, ou participando de alguma outra atividade, seja inclusive com exibição no guia eleitoral ou no material de campanha de João? Digamos que nos estados isso vai acontecer muito, principalmente aqui no Nordeste, que vários candidatos ao governo apoiem o mesmo candidato a presidente, no caso Lula, respondendo a tua pergunta. Então, o que eu defendo e tenho dito, e a história confirma isso que eu vou te dizer. Quando isso acontece, o palanque não é de fulano ou de cicrano. O palanque, no dia da vinda do candidato a presidente da República, Lula, tem que ser o palanque de Lula. O palanque que possa trazer convergência naquela candidatura. Porque se você partir para isso, você começa a vetar, a criar desconforto. Não. Se Lula for a um estado em que mais de um candidato ao governo esteja com ele, repito, o palanque tem que ser o palanque de Lula, para que todos se sintam confortáveis naquele estado, naquele evento. Mas o presidente do PT aqui na Paraíba, Jackson Macedo, o ex-governador Ricardo Coutinho, que está afiliado ao PT, e também o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, tem um discurso diferenciado, considerando inclusive que o governador João Azevedo, enfim, não faz parte desse campo e não merece ali, enfim, uma relação de construção de outro palanque. Então eles têm que dizer a Lula que na Paraíba, isso sendo verdade, eles têm que dizer a Lula que na Paraíba vão vetar o apoio de correntes históricas da esquerda. Eu sempre votei em Lula. O deputado federal, meu colega, extremamente dedicado, Frei Anastácio, sempre foi PT. O deputado estadual, Anísio Maia, melhor dizendo, 80% do PT, o PV, o PCdoB, os partidos, inclusive, que estão lá compondo a federação, estão no nosso palanque. Então, eu não sei se essa lógica... Olha, a política não se faz separando. A política não se faz dessa forma. A política se faz somando forças, ajudando os candidatos. Eu duvido que algum desses que você citou, que tenha alguma vez na vida enfrentado um processo eleitoral seu mesmo, e que tenha dito, não quero o apoio de fulano, não quero o apoio de cicrano, não quero... Então, assim, eles não praticam isso para eles. Mas será que estão querendo praticar para os outros? Será que estão querendo praticar para Lula? Nós não vamos participar disso. Nós queremos um palanque lotado, um palanque vitorioso, com uma grande vitória de Lula aqui na Paraíba, para que a gente possa iniciar 2023 pisando firme, com o pé direito, entregando ao Brasil um Brasil mais igual, que a gente possa acabar com a fome no país, que a gente possa, Torres, valorizar projetos importantes que estão acontecendo, inclusive aqui no Nordeste. Nós temos perspectiva do Porto de Águas Profundas. Nós temos aí agora, pela primeira vez, o governador João arrancando aquela pedra que tem ali, que impede a entrada de navios maiores, uma rocha que tem ali, com investimentos, recursos próprios, para que a gente possa receber navios de grande porte. O Nordeste do Brasil é a bola da vez, gerando energia limpa, inclusive para estados ricos da federação. Além de gerar energia limpa, agora nós temos as águas do Rio São Francisco. Fruto de quem? De uma atitude de coragem
uma atitude política determinada de quem conhece o Nordeste, daquele que foi o melhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós temos muitas responsabilidades a partir do dia 1º de janeiro de 2023. A primeira delas, e eu defendo isso com muita firmeza, é a gente desfazer o que fizeram em relação ao desmonte da reforma da nossa Previdência, com a reforma da Previdência. Reforma não, deforma. Como é que você quer resolver o problema da economia de um país, Torres? Tirando de quem menos tem, tirando dos pobres. Já não basta vivermos num dos 10 países mais desiguais, e você ainda querer corrigir a economia. E foi tudo mentira. A reforma da Previdência foi aprovada, Bolsonaro prometia botijão de gás a R$35, já passou dos 100. A gasolina aí batendo logo mais em alguns estados, já R$10. Ninguém come mais carne, as pessoas não têm mais como comer carne. Estão substituindo a carne pelo cuscuz. Essa é a responsabilidade que a gente tem. Então essa miudeza, quem pensar pequeno, não vai contar com a gente. Quem pensar grande, nós vamos estar concordando, ajudando, somando. Um para lá, o outro para cá. Mas o palanque de Lula, nós não vamos aceitar que fulano ou cicrano, por interesses próprios ou olhando para o seu próprio umbigo, possam fazer veto e diminuir, quem sabe, a votação do presidente Lula na Paraíba. Nós queremos Lula tendo uma votação histórica, uma votação jamais vista aqui na Paraíba, dentro de um processo democrático, que se dependesse nem teríamos processo democrático, porque o traidor da pátria do Bolsonaro já teria mudado o regime no nosso país. Deputado, você está falando em não ter veto para isso, mas o governador João Azevedo, quando ele disse, aí eu lhe pergunto se você defende essa fala do governador, quando ele disse, na minha chapa não entra ninguém que não vote em Lula, ou seja, tem que votar em Lula para entrar na minha chapa. O senhor concorda com essa sustentação de discurso do governador? Veja como o governador João está preocupado com 2023. Ele quer que Lula tenha um Congresso forte. Ele quer que Lula tenha congressistas que possam evitar esse jogo do centrão. Agora você vai ver aí a turma aparecendo, prometendo tudo no mundo, mas quando 2023 chegar, estarão lá sentados nas cadeiras do Congresso, votando uma reforma da Previdência, votando uma reforma trabalhista, votando o congelamento do salário dos professores, desmontando prerrogativas importantes do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público. Então, assim, Torres, eu preciso te dizer que o governador João já está enxergando lá na frente. Ele já está se preocupando com 2023. E eu penso que ele age de forma correta, porque a gente nunca imaginou viver o que estamos vivendo hoje. E pior ainda, tivemos uma pandemia pelo meio, com um irresponsável na presidência da República, se negando a comprar vacinas, desfilando, Torres, sem utilização de máscaras, deixou de comprar 100 milhões de doses da Pfizer, atrasou o Plano Nacional de Imunização, e muitos amigos nossos, famílias inteiras morreram por irresponsabilidade de um presidente inconsequente. Aliás, nem sensibilidade tinha. Quando as pessoas estavam morrendo lá em Manaus, por falta de oxigênio, ele estava nas praias, belas praias que o país tem, desfrutando suas férias, gastando alguns milhões de reais. Então, é um presidente, além de tudo, insensível. Deputado, o que é que você acha? Vocês ainda nutrem, vou tentar fazer da forma mais objetiva possível, vocês ainda nutrem uma expectativa de terem Lula votando, dizendo que o candidato ao governo dele seria João Azevedo, ou vocês já não conseguem vislumbrar isso diante do avanço que é feito ali, a partir da declaração que o ex-presidente já deu a uma rádio de Patos, inclusive, a uma entrevista numa rádio do interior do Sertão aqui, quando ele diz o seguinte: nós estamos convencidos da aliança com o veneziano. Vocês ainda nutrem uma expectativa de que a candidatura seja junto a João ou não? O que vocês não querem, o que vocês querem, na verdade, é votar no presidente e permitir que o palanque também possa ser aí completo de lideranças dele. Esse Torres está ficando um craque, viu? Antes da chegada do governador João ao PSB, eu nunca vi uma fala dele, do governador João, querendo exclusividade. Vi muitas falas do governador João dizendo que defende o fortalecimento da democracia e que ia votar novamente, como sempre fez, na esquerda, no presidente Lula. Isso eu vi. Agora, se você me perguntar, Gervásio, o governador João, em outras palavras, vai vetar alguém no palanque de Lula? Eu já vou te dizer que tenho certeza que ele não fará isso. Eu também não. Porque se eu fizer isso, eu não estarei sendo amigo de Lula. Eu não posso fazer isso.
Eu tenho que ser correto com Lula, eu tenho que ser correto com o Brasil. E quem o fizer será inimigo do Mas Lula? é claro, não estará sendo amigo, não estará sendo leal, estará olhando para os seus próprios interesses. Esse tipo de exclusividade não me interessa. Eu não vou vetar ninguém no palanque de Lula. Eu sei o que nós enfrentamos no plenário Ulisses Guimarães ao longo desses pouco mais de 3 anos. Eu sei as atrocidades, a violência desse grupo que está aí no Palácio do Planalto. Como é que eu vou vetar alguém? Como é que eu vou impedir que alguém apoie o presidente Lula? Jamais farei isso. Nosso partido não fará isso. E eu tenho certeza, e falo isso com convicção, que esse não é o perfil do governador João, que, aliás, faz a política com amor, com soma, com diálogo e nunca com ódio. Tá. Bom, vamos deixar de falar do Brasil e na campanha majoritária aqui, na Paraíba, para falar das campanhas proporcionais. O PSB está esvaziado do ponto de vista de candidaturas a deputado federal e estadual, deputado? Você fica um minutinho aí para você responder, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando com o deputado federal Gervásio Maia Filho, presidente do PSB aqui na Paraíba. É um minutinho só. Precisou de betoneira?